semana passada, né, pedido para vocês fazerem uma atividade que não foi uma atividade síncrona, né? Na verdade, foi uma atividade, digamos assim, preparatória para essa aula, que aonde pedi para vocês assistirem uma palestra, né? E darem uma olhada no arquivo a respeito do darwinismo. O que a gente quer hoje é explorar um pouquinho o darwinismo. Nós começamos, queria lembrar que nós começamos essas aulas sobre evolução. A gente viu com vocês um pouquinho a respeito do conceito de adaptação dos seres vivos, né? Que é um conceito amplo. Depois, o que aconteceu? A gente viu com vocês a parte de lamarckismo, né? Que é uma teoria bem própria a respeito da evolução. E, por fim, hoje, a gente vai ver a teoria mais importante, que é o chamado darwinismo. Quer dizer, ele não só, digamos assim, ele é a teoria sobre a evolução que predominou no caso da biologia, como o darwinismo também, a gente poderia dizer que ele mudou até a própria história do pensamento humano, tá? Ele é uma teoria muito importante, que teve um peso, não só, como eu disse, na biologia, como também no próprio pensamento do ser humano, tendo, assim, uma amplidão muito grande em termos da sua realmente importância, tá? Bem, então, vocês assistiram o vídeo da semana passada, que eu falei para vocês verem, a parte da palestra? Legal. Então, naquele vídeo tinha mais informações, né? Que eu acho que seria importante a gente resgatar. Naquele vídeo eu falei bastante, eu tinha falado bastante sobre dados, principalmente da biografia do Darwin, que eu achava interessante, porque, além de tudo, a história do Charles Darwin é uma história muito interessante, assim, ele tem uma história memorável, né? Uma história atraente, uma história meio fantástica, tá? Aquela história de ele ter feito aquela viagem no Beagle, no navio, muito jovem, né? De ele ser de uma família muito próspera da Inglaterra, de uma família muito religiosa, inclusive, de ele ter tentado estudar medicina, não ter dado certo, depois de ele ter ido tentar, na verdade, estudar para ser pastor também, acabou não dando certo. E sempre o Darwin, né, foi uma pessoa assim ligada com o mundo natural. Ele foi uma pessoa assim que se envolvia naquilo que ele estava fazendo, com atividades que tinham a ver com geologia, que tinham a ver com seres vivos. Ele sempre teve essa, digamos assim, essa veia, né, de naturalista. E aí culminou realmente essa questão quando, aos 21 anos de idade, muito jovem, né, ele foi convidado, então, através de um professor que ele tinha, né, na Universidade de Edimburgo, para fazer parte de uma viagem, de uma expedição inglesa que seria feita ao redor do mundo inteiro, né, através de um navio inglês, que na verdade foi adaptado para fazer essa viagem, que é um navio chamado HMS Beagle, tá? Beagle, inclusive, esse nome Beagle, só para uma curiosidade, ela é em homenagem, né, àquela raça de cachorros Beagle, aquele cachorrinho Beagle, que é o cachorro que tem uma origem inglesa, né? Então o Darwin, muito jovem, com 21 anos, ele de repente aceitou essa empreita de se tornar um naturalista, tá? No caso ele era um naturalista amador ainda, e ingressar no Beagle, que era esse navio aqui, ó. Vocês estão vendo bem a minha apresentação, pessoal? Está bem claro aí para vocês? Então, a gente tem aqui um resuminho do roteiro que o Darwin fez nessa viagem ao Beagle. Veja que essa viagem, ela levou 5 anos, tá? Então, o Beagle saiu aqui na Inglaterra, veja que ele demorou uns 2 meses viajando, e o primeiro lugar que ele parou foi em Salvador, aqui no Brasil, capital da Bahia, tá? Então, quando inclusive chegou em Salvador, o Darwin ficou maravilhado, porque foi a primeira vez na vida que ele viu uma floresta tropical, tá? Ele aportou aqui no Brasil,
lá na Bahia, imagina, no século XIX, tá? Você tinha uma região extremamente preservada, né, de Mata Atlântica ali, de vegetação tropical, e o Darwin ficou absolutamente encantado com a hora que ele viu aquela floresta brasileira, né? Ele, inclusive, relatou que no prazo de apenas uma semana, ele era muito colecionador de seres vivos, né? No prazo de uma semana apenas, ele coletou mais besouros, mais espécies de besouros aqui no Brasil, em Salvador, do que ele tinha coletado a vida inteira dele na Inglaterra, entende? Então ele ficou maravilhado com a diversidade de seres vivos aqui no Brasil, né? E coletou muitas espécies de seres vivos. E depois que ele saiu aqui da Bahia, e ficou cerca de 3 semanas aqui, ele veio para o Rio de Janeiro, tá? Nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, tá? Na capital do Império Brasileiro, no caso, né? No século XIX. Então, o Darwin esteve no Rio, tá? Visitou várias regiões do Rio, a Urca, Corcovado, tá? O Jardim Botânico, e também coletou uma série de seres vivos aqui no Rio, e até só para um dado curioso, ele ficou muito assim espantado e muito chocado com a questão da escravidão no Brasil. Quer dizer, naquele período ainda era um período 1840 e pouco, né? Era um período em que havia, tá certo, a escravidão ainda no Brasil, né? Infelizmente, o Brasil foi o país que manteve por mais tempo a escravidão negra, né, africana no país. E o Darwin ficou bastante horrorizado, inclusive ele cita várias vezes a questão dos maus tratos que havia aos escravos negros no Brasil. Mas, enfim, isso é uma outra questão, né? É uma questão, assim, digamos, mais de curiosidade. Bem, depois o Darwin veio aqui para a Argentina, para a região aqui da Terra do Fogo, né, na Argentina, e aqui teve uma coisa interessante. Ele descobriu fósseis de animais extintos, tá? Ele descobriu fósseis de preguiças gigantescas que foram extintas. E isso foi um dado importante para a teoria da evolução, porque o Darwin começou a coletar várias espécies de animais fósseis, e aí isso contradizia a teoria do criacionismo, né? Porque esses fósseis, eles não condiziam às espécies atuais, né? E eles eram seres transitórios, digamos assim, entre as espécies modernas. Então já começou a cair para o Darwin aquela questão da teoria do criacionismo, tá? Outra coisa que ele percebeu aqui na Argentina que nas montanhas haviam, de repente, conchas de moluscos, conchas de animais. Então, o que o Darwin percebeu é que em eras geológicas passadas, o mar teria ocorrido em certas regiões. Então, na verdade, o planeta mudava, tá? Regiões que tinham sido mar, agora eram montanhas. Regiões que tinham sido habitadas, que eram planícies, eventualmente, há milhões de anos atrás, agora eram ocupadas por oceanos. Então ele começou a perceber que o planeta também se modificava com o passar do período geológico. E aí ele supôs o seguinte, veja bem, se o planeta muda, os seres vivos também devem se adaptar a essa mudança, né? Então começou a surgir para o Darwin, através da viagem do Beagle já, começou a surgir uma série de questionamentos que ele levaria para a Inglaterra depois para montar, digamos assim, supor, né, a sua teoria da evolução. Uma outra passagem importante, pessoal, que a gente tem aqui, e algumas influências, eu vou comentar, algumas influências que foram importantes para a teoria da seleção natural, tá? A primeira teoria é o seguinte, que a gente fala também um pouquinho na palestra. O Charles Darwin sempre teve uma formação muito forte em geologia, tá? Porque, veja bem, os dados que existiam do criacionismo, eles eram dados assim meio misturados, de dados bíblicos
com dados científicos. E eles imaginavam, assim, um período de tempo de 5.000 anos apenas, né? E, na verdade, os dados geológicos da Terra indicavam que a Terra tem milhões de anos, entende? Então, são dados completamente diferentes. Então, na verdade, é importante dizer para vocês que a hipótese da seleção natural, que foi colocada pelo Darwin, ela é uma hipótese que pressupõe um tempo geológico de milhões e milhões de anos, tá? Quer dizer, o Darwin não supôs a teoria da seleção natural para 1.000 anos. A teoria da seleção natural é algo que pressupõe milhões de anos. Ou seja, esse processo em que as espécies vão se substituindo e vão se modificando para o Darwin, né? Vão formando aquela árvore da vida, aquilo não é algo que acontece vagarosa, que acontece rapidamente. Para o Darwin, aquilo é algo que acontece muito vagarosamente, de geração a geração, vão se acumulando modificações muito lentas, tá? Modificações, digamos assim, adaptativas para essa espécie. E o que vai acontecer? Com o tempo, essas modificações elas vão trazendo alterações, tá? E essas alterações vão produzindo, talvez, tantas mudanças que vão provocar até o aparecimento de espécies diferentes. Então, a primeira questão importante da gente sempre levar em conta é de que, em primeiro lugar, o raciocínio do Darwin em termos do tempo, da idade da Terra e da idade dos fenômenos geológicos, ele é um tempo que remonta a milhões de anos, tá? Que é, de fato, o tempo geológico da Terra. Olha, pessoal, se vocês quiserem me interromper, porque nós temos aqui vários conceitos complexos, entende? A construção da teoria da seleção natural não é algo simples. Então, se vocês quiserem me interromper, tá? Perguntarem alguma coisa, se não entenderem alguma passagem, fique à vontade, pode escrever aqui no bate-papo, ou mesmo abrir o microfone, tudo bem? Bem, uma outra questão que foi muito importante na viagem do Beagle, que eu falei também naquela palestra e repito para vocês, foi um dado que o Darwin observou numa variedade de espécies de pássaros, tá? Numa variedade de espécies de pássaros que ele coletou, em que esses pássaros aqui, eles eram pássaros aparentados, tá? Só que o Darwin percebeu que esses pássaros aqui, os fringilídeos, né, que eram aparentados, esses pássaros, olha só, eles tinham bicos diferentes, você está vendo? Bicos diferentes. Cada um tinha um tipo de bico. Como aí as Ilhas Galápagos, ali você tem várias ilhas diferentes, tá? Ele coletou esses pássaros e ele viu que em cada ilha, cada pássaro tinha um tipo de bico específico, tá? Imediatamente o Darwin relacionou esse tipo de bico com o tipo de alimentação desses pássaros aqui, tá? Então, por exemplo, tinha um bico que era adaptado para comer carne, tinha um bico que era adaptado para comer semente, tinha um bico que era adaptado para comer flor, um bico que era adaptado para comer frutos. Enfim, olha que bonito, né? Cada bico desse pássaro, era como se você tivesse um desenho feito pela natureza que adaptava esse bico para o tipo de alimentação específica que esse pássaro apresentava, tá? Então, o que o Darwin supôs aqui? O Darwin supôs que havia um ancestral comum desses pássaros, olha só, um ancestral comum no continente, que esse ancestral ele começou a se espalhar pelas ilhas, tá, que haviam ali em Galápagos, e que com o passar do tempo, cada um dessas variedades que surgiram a partir desse ancestral, com o tempo, com o passar de milhões de anos, eles foram se modificando com o tempo, entende? Foram se modificando no sentido de se adaptar ao tipo de alimentação, ao tipo de ambiente que cada ilha tinha. Então, eu vou repetir. A partir de um ancestral comum, o que o Darwin supôs é que começou a se acumular modificações, alterações mesmo, morfológicas nesse animal, tá?
de tal forma que, com o passar de milhões de anos, surgiram espécies diferentes de animais. Olha só, a partir de um ancestral comum. Isso aqui foi uma observação extremamente importante que ele observou nas Ilhas Galápagos para montar futuramente a sua teoria da seleção natural, tá? Isso foi feito, repito, na viagem do Beagle. A viagem do Beagle foi o seguinte: o Darwin ele ia coletando seres vivos, né? Tanto fósseis como seres vivos mesmo. E esse material ia sendo mandado para Londres, para vários especialistas irem trabalhando nesse material. Então, na verdade, a viagem durou 5 anos, né? Mas esse material já ia sendo mandado para Londres através de outros navios. Então, toda essa coleta que o Darwin fez, que foram milhares e milhares de amostras, já ia sendo estudada, mesmo durante a viagem que ele fez ao Beagle, por especialistas, por naturalistas especialistas em Londres, que puderam processar esse trabalho, classificar esse trabalho, enfim, fazer um estudo bem completo deste trabalho do Darwin, tá? Para poder, enfim, coletar uma série de dados que seriam importantes depois para ele elaborar a sua teoria, tá? Então você tem aqui a foto, pessoal, desses passarinhos que eu falei para vocês, que ainda estão hoje lá no Museu de Londres, tá? Esses pássaros aqui estão empalhados, ó. Veja os tentilhões, né, que são pássaros chamados de tentilhões. Veja que dá para observar aqui os bicos diferentes, ó. Cada bico adaptado para um tipo de alimentação, como a gente estava falando para vocês, tá? Bem, vamos então continuar falando sobre algumas influências, repetindo, para a gente tentar construir a teoria junto aqui, algumas influências que permitiram a construção da teoria da seleção natural. Depois que o Darwin voltou para Londres, depois que passaram-se esses 5 anos, o Darwin ele se casou com uma prima dele, chamada Emma, e ele se mudou, na verdade, para uma região interiorana ali de Londres, situada a cerca de 2 horas de Londres, uma região muito tranquila, tá? Aonde ele se fixou e ele passou, assim, a se dedicar. Ele era de uma família muito rica, ele não tinha, digamos assim, necessidade de trabalhar para se sustentar, porque ele herdou uma fortuna do seu pai e a sua esposa também era uma pessoa de muitas posses, então ele não tinha problema em relação à sua manutenção. O que ele fez foi, na verdade, se dedicar ao estudo sistemático de tudo aquilo que ele tinha coletado no Beagle, tá? Para vocês terem uma ideia, ele passou cerca de 20 anos, tá? Estudando todo esse material, fazendo um levantamento desse material e estudando todo esse material. O primeiro estudo que o Darwin fez foi o seguinte: ele estudou, pessoal, na verdade, o que ele chamou de seleção artificial. O que é a seleção artificial? É quando o homem, o ser humano, ele vai alterando os vegetais, ele vai alterando os animais. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho tomate. Os agricultores, eles vão fazendo cruzamentos, eles vão alterando o tomate aqui, para quê? Para produzir variedades cultivares que interessam para a agricultura, tá? A mesma coisa aqui no caso da criação de pombos. Olha a variedade de pombos que a gente tem. Então, o homem, ele vai amoldando esses pombos de acordo com a sua necessidade. A mesma coisa em relação à raça de cachorros. Nós temos uma variedade imensa de raça de cachorros que atende o quê? A necessidade do homem, né? Então, o que o Darwin percebeu é o seguinte: o ser humano ele vai selecionando os seres vivos, né, tanto animais como vegetais, de acordo com aquilo que ele necessita, né, com as suas necessidades. O Darwin pensou o seguinte: espera aí, será que a natureza não faz o mesmo? Entende? Então, ele chamou isso aqui de seleção artificial. Ele pensou, será que, da mesma forma que o homem seleciona suas espécies, tá? Tanto as espécies de vegetais como as espécies de animais, né? Na sua seleção artificial,
será que também a natureza não faria uma seleção? Não faria uma seleção daquelas variedades, digamos assim, que seriam mais adaptadas a ela? Então, ele fez uma transposição, pessoal, entre a chamada seleção artificial, que é feita pelo ser humano, e depois o que ele iria chamar de seleção natural, né? Que é a sua grande teoria para explicar a evolução. Uma outra influência que foi importante para o Darwin ter elaborado a sua teoria da seleção natural foi incrivelmente um trabalho de um economista inglês chamado Thomas Malthus, tá? Ele inclusive leu esse trabalho no Beagle aleatoriamente, lá ele estava um dia lá no Beagle e caiu na mão dele esse trabalho. Aonde esse trabalho dizia o seguinte, olha só, ele dizia que o que ocorre no caso dos alimentos e da população humana é o seguinte, a população humana ela tende a crescer numa progressão geométrica, ó, exponencialmente, tá? Enquanto que a produção de alimentos ela tende a crescer numa progressão aritmética, que seria essa linha azul aqui. Então, para o Thomas Malthus, o que iria acontecer com o passar do tempo? Como você tem um número de pessoas muito grande, uma superpopulação de pessoas, né? E a produção de alimento não acompanha essa superpopulação, segundo Thomas Malthus, chegaria uma hora que haveria uma crise muito grande na população humana, já que você teria uma superpopulação de pessoas e não teria uma quantidade de comida suficiente para alimentar essas pessoas. Então, veja bem, isso era um trabalho, eu vou repetir para ver se vocês entendem, isso era um trabalho de economia da época, que o Darwin, na verdade, pegou essa ideia, que era uma ideia da economia, e trouxe para a biologia, entende? Ele fez uma transposição dessa ideia. Então, essa noção do Malthus, essa teoria malthusiana, digamos assim, ela também serviu como algo que foi importante para a teoria da seleção natural. De que forma? Da seguinte forma, eu trouxe aqui logicamente que isso é para a gente entender de uma forma mais simples, né? O Darwin aqui, ó, ele começou a perceber o seguinte, o que o Malthus dizia? Olha só, o gráfico, a população humana cresce exponencialmente, tá vendo? A oferta de alimentos ela cresce de uma forma aritmética. Então, ó, aqui a população humana começa a morrer de fome. Ele entendeu que isso aqui levaria a uma crise, entende? Levaria a um processo de luta pela vida, vamos dizer assim. Tá? Bem, outra influência que vai permitir a construção da hipótese da seleção natural foi a observação do Darwin, a partir da observação do Malthus, tá? De que os seres vivos tendem a crescer populacionalmente de uma forma explosiva também. Então, assim, eu vou dar um exemplo para você. Uma lagosta, sabe um crustáceo, uma lagosta, ela produz em cada reprodução 1 milhão de ovos. A cada reprodução, uma fêmea produz 1 milhão de ovos. Eu pergunto para vocês, esse 1 milhão de ovos, eles vão virar 1 milhão de lagostas adultas? É possível isso? Vocês acham que 1 milhão de ovos de lagostas teriam condição de virar 1 milhão de lagostas adultas? E depois, por sua vez, esse 1 milhão de lagostas adultas vão se reproduzir e cada casal vai produzir de novo 1 milhão de lagostas? Veja, se fosse assim, o mundo seria rapidamente coberto de lagostas, entende? Então, isso eu estou dando um exemplo de lagosta, quer dizer, os seres vivos eles têm uma capacidade populacional explosiva. Mas o que acontece? Nem todos sobrevivem. Então, o que o Darwin percebeu é que existe na natureza, tá? Existe uma luta pela sobrevivência.
uma luta real pela sobrevivência, uma luta pelo companheiro, pelo companheiro reprodutor, uma luta pela alimentação. Não tem alimentos para todos, então alguns vão conseguir se alimentar e outros não. Uma luta pelo abrigo. E o Darwin percebeu o seguinte, que aqueles que são mais aptos, que aqueles que são mais, digamos, adaptados ao ambiente, vão sobreviver. E aqueles que são menos adaptados, infelizmente, eles vão ser eliminados. Simples assim, entende? Então o Darwin percebeu, vou repetir para vocês, de que existe uma grande quantidade de seres vivos que lutam pelos mesmos recursos, tá? Não há recursos para todos, infelizmente. Alguns sobrevivem, outros perecem. Quem vão sobreviver? Aqueles que estão mais adaptados ao ambiente, tá? A Stephanie está perguntando, dá para comparar esse exemplo da lagosta com os milhões de espermatozoides que tentam fecundar o óvulo? Olha, poderia comparar sim. É que no caso do espermatozoide é o seguinte, né? Você tem uma ejaculação, por exemplo, de um homem no trato de uma mulher, numa relação sexual, o homem ejacula de 40 a 50 milhões de espermatozoides. Uma ejaculação, né? Esses espermatozoides vão nadando no trato genital feminino. Para você ter uma ideia, só no primeiro terço vaginal morre um terço desses espermatozoides, devido ao pH vaginal, que é mais ácido. Então, poderia ser comparado sim, quer dizer, é uma luta, né? É uma luta para se chegar ao óvulo. Quando se chega ao óvulo, ali na trompa da mulher, cerca de 80% dos espermatozoides já morreram. E você vai ter ali no processo de fecundação, na verdade, é necessário haver ainda milhões de espermatozoides para chegar no óvulo, para que apenas um entre e um fecunde. Poderia ser feita uma comparação, poderia, em relação a isso, tá? Bem, então a teoria, vamos falar um pouquinho agora sobre a teoria da seleção natural em si, tá? Para que a gente possa internalizar bem, entender bem essa teoria. Então, a teoria da seleção natural, ela foi publicada nesse livro importantíssimo, tá? Para a história, digamos, da humanidade mesmo, não só para a biologia. Um livro que mudou a história do pensamento humano, tá? Um livro publicado no meio do século XIX, que influenciou, pessoal, a política, a filosofia, influenciou praticamente, repito, todo o pensamento humano, influenciou a sociedade, influenciou a concepção do pensamento que nós temos sobre nós mesmos no mundo, que é o livro, o famoso livro, chamado de A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que foi publicado em 1859. Tem um detalhe interessante aqui. O Darwin era um sujeito tão cuidadoso que ele, na verdade, e tão obsessivo também ao mesmo tempo, que ele tinha passado 20 anos, tá, recolhendo material e produzindo provas para produzir um trabalho, digamos assim, quase que inquestionável sobre a teoria da seleção natural. Só que ele nunca se sentia suficientemente satisfeito para produzir e publicar esse trabalho. Tá? Ele era, como eu disse para você, um sujeito obsessivo mesmo. E ele sabia também de que as suas ideias iriam trazer uma contestação muito grande. Tá? Como ocorreu, quer dizer, as suas ideias abalavam o meio que ele vivia. Ele vivia numa Inglaterra, que era uma Inglaterra, tá, que tinha valores religiosos muito fortes, aonde de repente você falar que o homem não era o centro da criação, digamos assim, era uma coisa extremamente escandalosa, tá? Então o Darwin tinha essa dimensão de que aquilo que ele falaria seria um escândalo para a época, tá? Mesmo que ele não estivesse questionando a religião. O Darwin nunca questionou a religião, tá? O Darwin estava falando do mundo natural, precisa deixar muito claro isso.
Inclusive, é importante dizer que a família dele era profundamente religiosa, a esposa dele era profundamente religiosa. Então, é importante dizer que ele nunca quis atacar religião nenhuma, né? Ele, na verdade, era um naturalista, ele fazia um trabalho sobre, tá, ciências da natureza. Então, não vamos misturar as coisas, né? Religião, religião, ciência, ciência. Devemos respeitar cada um desses setores, né? Tá? Todas as religiões são respeitáveis, deve ser respeitada. E a ciência tem uma outra forma de trabalhar com o pensamento. Então, todas são respeitáveis e todos devem ser respeitados dentro daquilo que acreditam. A seleção natural não quer desrespeitar ninguém. É apenas uma forma de pensamento e de interpretação da natureza. Então, esse livro foi produzido, repito, e foi publicado em 1859, meio na marra, porque, na verdade, você tinha um outro naturalista chamado Alfred Russel, muito jovem, Alfred Wallace Russel, em inglês também, que de repente mandou uma carta para o Darwin, ele trabalhava na Ásia, dizendo para o Darwin que tinha começado a chegar a certas conclusões muito parecidas com a teoria da seleção natural do Darwin. Olha só, de uma forma independente do Darwin, inclusive. Tá? Então, olha que loucura. Um outro cientista, de uma forma independente, trabalhando num outro lugar, com um trabalho completamente independente, ele começou a chegar às mesmas conclusões que o Darwin. Claro que ele não tinha a montanha de evidências que o Darwin tinha, ele não tinha, assim, o conjunto, né, de provas e também a elaboração dessa teoria que o Darwin tinha por décadas, mas, de qualquer maneira, ele também estava chegando a essa conclusão. Então, o que aconteceu? Os amigos do Darwin, aquele pessoal que ele se comunicava, chegaram para ele e falaram: Charles, é o seguinte, agora você tem que publicar a sua teoria. Não tem jeito, porque se você não publicar, o que vai ocorrer? A sua teoria não vai ser mais original, entende? Quer dizer, você vai ter outras pessoas que vão publicar e a sua ideia não vai ser mais uma ideia original. Então, o Darwin, primeiro que eles sugeriram que o Darwin e o Wallace publicassem conjuntamente lá em Londres, né, um artigo, cada um deles publicou um artigo sobre a questão da teoria. Então, fizeram ali um acordo de cavalheiros. E depois disso, então, em 1859, o Darwin já publicou o livro A Origem das Espécies, tá? Bem, vamos tentar aqui, pessoal, de uma forma bem assim detalhada, mais ou menos aí colocar para você a ideia, né? As ideias principais da teoria da seleção natural. Então tem aqui esse caderno perdido de Darwin. Isso aqui é para dar uma ideia, digamos assim, mais simples, que da onde ele chegou, né? Qual foi o raciocínio ou os raciocínios que o Darwin fez para chegar na sua teoria, tá? E depois nós vamos elaborar ela de uma forma melhor, entende? Aqui está um raciocínio mais simples e que depois nós vamos tentar elaborar de uma forma mais, digamos assim, sintética. Então, digamos que houvesse um caderno perdido de Darwin, tá? Só para se tornar mais fácil de você entender. Então, olha só, saquei. A coisa funciona assim: cada casal de bichos produz muitos filhos, que é aquilo que a gente falou, e muitíssimos netos, é aquela coisa explosiva da reprodução. O bastante para cobrir a terra inteira em algumas gerações, se todos sobrevivessem, né? Então você tem aqui um casal de borboletas que produz milhares de larvas, ó, uma quantidade absurda de larvas, tá? Essa é a primeira constatação. Então, os seres vivos tendem a ter uma reprodução assim muito grande, né? Todos os seres vivos. Segunda constatação, a comida disponível só dá para alimentar uma pequena fração desses filhotes. Então tem muita larva, mas não tem folha para todas as larvas, entende?
O recurso ambiental, infelizmente, ele não é suficiente para suprir todos os filhotes, todos os indivíduos, tá? Qual seria o resultado? Terceiro ponto. Vai se estabelecer, portanto, uma competição entre esses indivíduos. Então, os bichos vão competir um com o outro e, infelizmente, tá? Aqueles que não estiverem tão ajustados assim ao ambiente, eles vão morrer de fome. E aqueles que estiverem mais ajustados, eles vão sobreviver, tá? Essa é a ideia principal mesmo da teoria, tá? Da seleção natural. Então, continuando, os bichos que vão sobreviver, né, que estão mais ajustados ou mais adaptados a explorar o lugar em que vivem, talvez por serem, tá? Aqui ele está dando várias possibilidades. Talvez por serem caçadores mais inteligentes, isso são modalidades de adaptação, né? Talvez por serem combatentes mais fortes. Talvez por serem capazes de escapar dos inimigos, escondendo-se. Isso são estratégias de sobrevivência, fugindo ou tapeando-se. Então, eles têm que ter estratégias de sobrevivência para poder exatamente sobreviverem, tá? Então, quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver são aqueles que, por uma série de adaptações, eles vão, tá certo, se manterem vivos e vão poder obter essa comida aí, em detrimento daqueles que, infelizmente, não vão sobreviver. Tá? Então, o que vai ocorrer? É isso que vai ocorrer. O meio vai selecionar, tá? Aqueles indivíduos mais aptos, mais adaptados. Então, eu fiz aqui uma síntesezinha, ó. Para o Darwin, o meio ambiente, vamos deixar bem claro, o meio ambiente, para o Lamarck, era um indivíduo, né? Era um indivíduo que se modificava, tá? Que tinha uma necessidade de adaptação. Para o Darwin, não. Para o Darwin, o meio ambiente exerce uma seleção natural, as condições ambientais, tá? Exerce uma seleção natural que vai favorecer os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente num determinado tempo, tá? Então, no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Então, ele é mais adaptado. Os mais adaptados vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes, tá? Essa é a ideia. Então, agora, eu vou tentar, de uma forma, assim, eu estou procurando detalhar bem a teoria da seleção natural, para vocês pegarem bem, entenderem bem, tá? Então, vamos lá. Agora, a teoria da seleção natural de uma forma mais sintética e mais científica. Em algumas etapas para a gente elaborar a teoria da seleção natural, tá? Para chegar na sua conclusão. Então, vamos lá. Primeira constatação da teoria da seleção natural. Veja bem, os seres vivos variam entre si. Então, existe uma variabilidade entre os indivíduos de uma certa população, tá? Os seres vivos variam, eles não são idênticos. E cada população tem tendência, aquela questão inicial que nós falamos, para crescer exponencialmente. Então, se o meio permitir, tá, a população ela vai crescendo indefinidamente, levando aí esses indivíduos a uma superpopulação, tá? Então, esses são os dois pré-requisitos. Os indivíduos variam dentro de uma população e a população tende a crescer de uma forma, assim, exponencial. Esse é o primeiro pré-requisito. Tudo bem? Segundo pré-requisito, tudo bem. A população ela tende a crescer exponencialmente, mas o meio não suporta tantos descendentes. Não há recurso para atender, como nós vimos, todos esses descendentes. Então, o meio ambiente não suporta tantos descendentes
E logo vai se desencadear uma luta pela sobrevivência, uma luta pela vida entre os membros dessa população, tá? Então, indivíduos com características que eles confiram uma vantagem competitiva, tá? Em relação aos outros, eles são mantidos por seleção, eles são selecionados, daí vem o termo seleção natural. E produzem mais descendentes. Enquanto aqueles que não foram selecionados, eles são eliminados. Tá? Ou seja, de uma forma bem simples, a seleção natural é um processo que, como o próprio nome diz, serão selecionados aqueles indivíduos mais adaptados ao meio ambiente. O próprio nome está dizendo, né? Uma outra questão, então, devido a essa seleção natural, as características da população elas vão se modificando ao longo do tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Como os indivíduos da população variam e vai havendo uma seleção dessas variações, é óbvio que, com o passar do tempo, a população vai se modificando, entende? A morfologia vai se modificando, a fisiologia vai se modificando, portanto, os seres vivos se modificam com o tempo. É o princípio da evolução, do transformismo, entende? É aquilo que a gente viu desde o início do curso. As espécies se transformam, elas não são fixas. Esse é o princípio da evolução, né? Continuando, a teoria de Darwin, então, ela considera que o ambiente faz uma escolha dos indivíduos. O ambiente é que seleciona. Isso é muito importante, tá, pessoal? Tal como o homem faz a domesticação. Então, a seleção natural é algo, como eu falei inicialmente, parecido com a seleção artificial que o homem faz. Só que a seleção natural é feita pelo meio ambiente, como o próprio nome diz. Então, o ser mais apto, ou mais adaptado, se você preferir, será aquele que possui um conjunto de características que lhe permita gerar um maior número de descendentes viáveis em determinado ambiente e clima no decorrer de sua vida. Gente, essa é a ideia da seleção natural. Foi essa ideia que revolucionou a biologia. A partir da ideia da seleção natural, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os ramos da biologia foram reorientados, eu diria assim, para a evolução. Então, hoje, por exemplo, quando nós pegamos hoje os grandes avanços da biologia, a questão do DNA molecular, da engenharia genética, cada vez mais que a biologia avança, a gente comprova cada vez mais a teoria da seleção natural. Você quer ver uma prova da... Você quer ver a gente provar a seleção natural agora com a Covid? Com a Covid que está ocorrendo agora, com essa epidemia da Covid que está ocorrendo? É uma prova da seleção natural. Não está aparecendo variedades do vírus que vão sobrevivendo e vão se tornando mais, inclusive, mais perigosas? Vocês não estão... O vírus tem aí 2 anos, né? O vírus do SARS-CoV-2 tem 2 anos que ele está afetando a população humana. Mas o que está ocorrendo? Com o passar do tempo, vão surgindo variedades novas, cepas novas desse vírus, que são cepas que, inclusive, elas vão se tornando mais perigosas. O que é isso? É seleção natural, pessoal. Na verdade, estão sendo selecionadas variantes desses vírus, que são variantes mais fortes, entende? Variantes essas que vão escapando, inclusive, que podem até escapar do efeito das nossas vacinas. Então, a seleção natural, ela vai sendo comprovada cada vez mais. Cada vez que se descobre algo novo da biologia, entende? Você comprova a teoria da seleção natural. É uma teoria, talvez uma das teorias mais fortes, mais importantes que a gente tenha na biologia moderna. Eu diria que é a mais importante, tá? Que reorientou praticamente todo o raciocínio das ciências da vida, tá? E as ciências da vida, elas se reorientaram a partir dessa ideia da evolução e da teoria do Darwin, certo?
Para a gente fechar, a gente tinha analisado a questão da evolução. Isso aqui é uma coisa bem tradicional de vestibular, é um exercício muito, inclusive, assim, trabalhado, explorado, no caso de vestibular de exames, que é a questão da evolução do tamanho do pescoço da girafa. Nós vimos que, do ponto de vista do Lamarck, a girafa teria aumentado o tamanho do seu pescoço pelo uso e desuso, lembra? Não sei se vocês lembram daquela aula que eu dei. Segundo a teoria de Lamarck, tá? Os ancestrais da girafa, num período em que, de repente, devido à seca, havia uma restrição de gramíneas, de que elas se alimentam, o ancestral da girafa, para o Lamarck, né? Ele foi usando o seu pescoço para alcançar as folhas das árvores, e com o passar de várias gerações, para o Lamarck, esse uso contínuo do pescoço fez com que esse animal hipertrofiasse esse pescoço, né? Desenvolvesse esse pescoço e originasse esse que é o maior pescoço dos animais vertebrados, que é o pescoço da girafa. Então, segundo o Lamarck, esse tamanho absurdo do pescoço da girafa seria devido à teoria do uso e desuso. Para o Darwin, não. O Darwin tem uma outra visão. Para o Darwin, como que o Darwin ele explicaria esse tamanho do pescoço da girafa? O Darwin explicaria o seguinte: olha só, os ancestrais da girafa, entre os ancestrais da girafa, haviam indivíduos de pescoço mais longo e de pescoço mais curto. Olha só. Então havia uma variabilidade, tá? Em relação a esse caráter que era o tamanho do pescoço. Veja bem, para o Darwin, continuando o raciocínio do Darwin, quando houve lá a restrição de gramíneas no chão, aquelas girafas que tinham um pescoço mais longo, elas foram favorecidas na sua sobrevivência, porque elas conseguiam alcançar as folhas das árvores. Então, o que houve para o Darwin, no caso da girafa, foi uma seleção ambiental. Quer dizer, o ambiente selecionou aqueles indivíduos que estavam mais adaptados para obter aquelas folhas mais distantes nas árvores. Você percebe a diferença? Então, para o Darwin, o que ocorreu, pessoal, foi na verdade, uma seleção ambiental, entende? Uma seleção natural. E para o Lamarck, o que ocorreu foi, na verdade, um uso e desuso. A Stephanie pergunta, professor, então a teoria de Lamarck não é mais aceita? Porque os neandertais que migraram para a Europa tiveram que adaptar a pele escura, clareando ela para poder captar a luz do sol que era escassa na Europa. Olha, Stephanie, é o seguinte, modernamente na biologia, a teoria do Lamarck não faz nenhum sentido do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, entende? A questão é o seguinte, as coisas não são tão simples. Os neandertais que migraram, eles não tiveram que adaptar. Não é assim. Eu não me adapto ao ambiente porque eu preciso, entende? Não é assim que as coisas funcionam. O que acontece é que aqueles neandertais que migraram para a Europa, havia provavelmente, tá, entre eles, uma variabilidade em relação à questão da pigmentação de pele. E foram selecionados entre aqueles neandertais os de pele clara. Você percebe a diferença? Então, não é necessidade de adaptação que faz a característica. Quem selecionou não foi os neandertais que precisavam se adaptar e a partir daí eles se modificaram, viu, Stephanie? Eles já tinham essa variabilidade. Então, quem selecionou os neandertais foi o meio ambiente. Não sei se você está entendendo a diferença. Acho que você entendeu agora, né? Maravilha. Então, na verdade, hoje é importante dizer, ótima pergunta da Stephanie, viu, pessoal? E é importante entender que a teoria do Lamarck teve a sua importância, mas ela está totalmente superada hoje. A teoria do uso e desuso, nós sabemos que ela é uma teoria que não tem nenhum sentido do ponto de vista biológico, tá? E a teoria da transmissão dos caracteres adquiridos, também do Lamarck,
ela não faz nenhum sentido do ponto de vista genético. Ela teve a sua importância naquele contexto, naquele período, mas hoje não tem nenhum sentido. Já a teoria do Darwin, ela só vai sendo comprovada, entende? Então, todos os estudos, quando você estuda migração, quando você estuda adaptação, quando você estuda fósseis, quando você estuda populações, biologia das populações, você acaba comprovando praticamente em todos os estudos, muitos e milhões de estudos que houveram desde da publicação da teoria da seleção natural até hoje, eles só comprovam cada vez mais a teoria do Darwin, entende? Porque, assim, a teoria do Lamarck, de certa forma, ela é sedutora, entende? Ela é sedutora. Seduz a gente dizer assim, eu preciso me adaptar, então eu me adapto. Mas ela não é real, entendeu? Não é assim que acontece. Ou seja, os seres vivos não se adaptam por causa da sua vontade, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Já existe variações variações orgânicas naturais, tá? Entre as populações. E quem vai selecionar não são os seres vivos, são as condições ambientais. Então, pessoal, aproveito para perguntar se ficou alguma dúvida dessa aula, se vocês entenderam, se vocês querem fazer mais algumas perguntas, por gentileza, tá? Eu acho que seria agora o momento aí de vocês perguntarem, tá? Bem, o pessoal tá falando que acho que ficou claro. Então tá bom. Olha, eu queria combinar o seguinte: a semana que vem eu vou fazer uma prova com vocês sobre evolução. Tá? Eu queria que vocês, por favor, avisassem os colegas. Hoje nós não tivemos um quórum muito grande de aulas, nós temos aqui 16 participantes só no final dessa aula. Muita gente não pôde vir hoje por alguma razão, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Muita gente aqui não pôde vir por alguma razão. Então, eu queria que o representante da turma... Quem que é o representante da turma aqui? Está aqui o representante da turma? A Duda, né? A Duda, só que a Duda não está aí. Bom, então eu peço para vocês que avisem os seus colegas, por favor, tá? Viu, Letícia? Se você puder, por favor, avisar. Avisa os seus colegas o seguinte: nós vamos nos encontrar semana que vem aqui, todos às 10h30, no dia 22, certo? A semana que vem, quinta-feira, no dia 22, nós vamos nos encontrar aqui de forma síncrona aqui. Depois eu vou abrir para vocês uma prova sobre evolução. Nessa prova sobre evolução vai cair todo o conteúdo que nós demos sobre evolução. Então vai cair adaptação, lamarquismo, darwinismo. Eu vou dar uma prova que eu pretendo que vocês façam essa prova num tempo aí de 20 minutos. Tá? Vou abrir o Moodle para vocês fazerem essa prova. E vai ser a nossa avaliação final desse bimestre. Está combinado? Então, eu espero que a gente possa fazer essa prova, incluindo questões sobre darwinismo, incluindo questões sobre lamarquismo, comparação de darwinismo com lamarquismo, questões sobre adaptação, entende? Então, assim, eu vou também deixar, e por isso que eu pedi para gravar essa aula também, e foi a Stephanie que gravou, né? Foi a Stephanie que gravou. Isso aí eu peço depois, Stephanie, se você puder mandar para mim, por favor, o link aí, porque aí eu vou deixar no Moodle também o link dessa aula, se o pessoal que perdeu, aí o pessoal que perdeu vai poder assistir a aula para poder fazer a prova, tá? Então avisa os seus colegas, fala para ele, ó, gente, vocês perderam a aula do Lincoln, por favor, assiste lá, porque ele vai dar prova sobre essa aula. Então a turma que perdeu essa aula vai ter que ver antes da prova,
porque senão vai ficar difícil para o pessoal fazer a prova, tá? Então faz essa gentileza, avisa aí a turma. Eu sei que vocês estão em final de semestre, tá com muita coisa, né? Às vezes o pessoal não pôde vir, mas faz esse favor para mim, tá? Avisa a moçada aí, para que a gente possa fazer então essa prova na semana que vem. Tá combinado, pessoal? Tranquilo?